Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8º, Emancipação da Alma. Estamos no item Sonambulismo, as questões de hoje, 431, 432, 433 e 434. Se você gostou desse tema, sonambulismo, e está chegando pela primeira vez nesse vídeo, aconselho você a ver os outros dois que nós fizemos anteontem e ontem. Assiste os dois primeiros, depois você vem nesse, porque é um assunto tão importante que eles vão se encadeando de uma forma que é preciso mesmo que nós assistamos os outros vídeos. Ou assiste esse, e a dúvida que você tiver, pesquisa no outro. Mas eu sugiro, se me permite, a sugestão que comece com o vídeo de anteontem, depois o vídeo de ontem, e aí o vídeo de hoje, que vai ficar um pouco mais fácil, tá bom? 431. Qual é a fonte das ideias inatas, que ele já nasceu com elas, inatas do sonâmbulo, e como ele pode falar com exatidão sobre coisas que ignora no estado de vigília, que inclusive ultrapassam sua capacidade intelectual? Resposta. O que acontece é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que pensas. Só que estão adormecidos, pois seu envoltório é imperfeito demais para que possa lembrar-se. Mas afinal, o que é ele? O mesmo que nós, espírito encarnado na matéria para cumprir sua missão. O estado em que ele adentra, ou seja, o sonambulismo, desperta-o dessa letargia, que seria a encarnação. Já dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que pôde aprender numa existência precedente. Ao entrar no estado que chamas de crise, ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Eu dizia lá no primeiro vídeo de anteontem que quando eu saio do corpo durante o sono físico, sou eu e as minhas tendências boas e ruins das encarnações que eu estou ligado nessa vida, que eu estou reparando nessa vida, que eu estou espiando, que eu estou sendo colocado à prova, enfim, nessa vida. Quando eu estou em estado sonambúlico, eu estou como eu estava na colônia antes de encarnar, com muito mais conhecimento e com todas as minhas vivências das aproximadamente 65 mil encarnações que nós já temos desde que a Terra é de provas e expiações. Então, muito mais completo. Vamos imaginar que eu adore, e eu adoro mesmo, piano, sou apaixonado por piano, mas não sei tocar piano. Não tenho capacidade de tocar piano, não sei tocar piano. Vamos imaginar que eu saiba tocar piano, mas nessa encarnação não é necessário. Então, na formação do meu perispírito, não veio transformar sons em movimento. Tenho ali um pouco de noção, porque já aprendi em outras encarnações, mas não vem a ponto de eu tocar piano magistralmente. Porque não seria útil para mim nessa encarnação, eu teria que aprender outros tipos de aspas, talentos. Então, durante o sono físico, eu até tenho acesso a essas informações como tendência daquilo que eu gosto, né? Seja ruim ou seja bom, daquilo que eu gosto, mas não a forma de tocar piano. Se eu saio no estado sonambúlico, se eu saio do corpo em estado sonambúlico, eu imediatamente sei tocar piano e posso dizer a sequência de um acorde maravilhoso para você enquanto estou no estado sonambúlico. Tá, mas o Fábio não sabia essa coisa de tocar piano enquanto ele estava aqui acordado. Por que no estado sonambúlico ele sabe? Que é a pergunta que foi feita aqui. Sabe porque tem acesso a si mesmo. Sou eu, sem nenhuma barreira, ou com o mínimo de barreiras possíveis, enquanto eu estou fora do corpo em estado sonambúlico. Então essa é a diferença que nós falamos lá no primeiro vídeo de anteontem. É uma diferença básica e importante. Sono físico, sou eu dessa encarnação, mais minhas tendências, das encarnações que eu estou reparando nessa vida. Em estado sonambúlico, sou eu com liberdade total, como eu tinha, como eu tinha essa liberdade lá no plano espiritual antes de encarnar. Então ali eu sei tudo que eu sei, que eu já aprendi nas encarnações, e que nessa encarnação, por exemplo, eu não trago porque não há necessidade de eu sabê-la. Certo? Foi mais ou menos claro? Kardec coloca aqui. O que acontece é que o sonâmbulo... aqui. O Kardec colocou. A experiência mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem
o que eles devem dizer, suprindo a sua deficiência. Isso se vê sobretudo nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo identifica o mal, um outro espírito indica-lhe o remédio. Essa dupla ação algumas vezes é evidente e outras vezes se revela por expressões bastante frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me de dizer tal coisa. Nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter uma revelação recusada, porque então se dá espaço aos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem importar com a verdade. Inclusive isso aconteceu várias vezes, já tive a oportunidade de acontecer comigo, de estar falando com alguém em estado sonambúlico, estava em crise, a pessoa estava sonâmbula em crise em vários dias e eu fui chamado, e então quando eu falava com essa pessoa dizia, olha, não permitem que eu te fale tal coisa. Outras vezes acontecia, e aconteceu várias vezes, da pessoa falar assim, estão pedindo para eu te falar isso, que era muito além do próprio conhecimento da pessoa, mesmo em estado sonambúlico, mesmo em estado de espírito. Por quê? Porque quando eu estou fora do corpo, seja por sono ou por estado sonambúlico, é como se eu tivesse morrido. Eu estou em contato também com outros espíritos que estão fora do corpo, caso estejam encarnados, ou espíritos desencarnados que evidentemente não têm corpo. Certo? Essa situação é absolutamente simples de nós entendermos, nós espíritas. 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? Resposta. A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. Ou seja, o sonambulismo é exatamente igual ao sono, porém, no entanto, contudo, todavia, eu estou com todo o conhecimento que eu adquiri durante todas as minhas encarnações. Enquanto no sono eu estou restrito, como eu disse desde o primeiro vídeo há 2 dias. O maior desenvolvimento da clarividência sonambúlica ou o menor desenvolvimento da clarividência sonambúlica está ligado à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Resposta: a ambos. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais facilmente ou menos facilmente da matéria. Então, a clarividência sonambúlica, ela depende do quê? Do quanto eu consigo me libertar do corpo, quanto menos eu recebo de informação do corpo, ou seja, como eu disse no vídeo de ontem, quanto mais eu corto relações com o meu corpo que está ali parado. Lembra que eu falei no vídeo de anteontem que o sonâmbulo ele corta relações com o corpo e não recebe nada do corpo, enquanto eu no estado de sono, qualquer coisa que acontece ali eu acordo e volto para o corpo. O sonâmbulo não, eu corto relações com o corpo, eu falo, você fica aí e não me passa nada, hein, sujeito? Não me desligo, porque é impossível desligar os fios, mas eu me desligo. Quanto mais fácil para mim como eu disse da diferença entre mim e Chico Xavier, eu saio do corpo, eu ainda tenho muita influência da matéria, o Chico Xavier quase nenhuma. Então ele vai ter uma clarividência muito maior, porque ele é muito mais evoluído que eu e porque está muito menos ligado à matéria do que eu. Eu vou ter menos clarividência do que ele, porque tenho menos evolução. Lembra que eu falei no vídeo de ontem? Se você viu no vídeo de ontem, eu só vejo de mim para baixo, né? Se eu estou com a vibração 20, não é em número, mas a gente brinca como se fosse. Se eu estou na vibração 20, eu só vejo 20, 19, 18, 17. Eu não vejo 21 para cima, eu não vejo nada, né? Então, quanto mais evoluído, no caso, nessa diferença entre mim e Chico Xavier, ele muito mais evoluído, já vai ter uma clarividência maior do que a minha, que sou menos evoluído. Como ele é mais evoluído, ele vai ter menos influência da matéria, mais desligado ele consegue ficar da matéria do que eu, então ele vai ter maior clarividência de novo. Certo? 434. As faculdades de que o sonâmbulo usufrui são as mesmas do espírito após a morte? Resposta: mais ou menos, até certo ponto, pois é preciso levar em conta a influência da matéria a que ele ainda está ligado. É praticamente. A diferença é mínima. Para quem está desencarnado e olhar o sonâmbulo, a única diferença entre o sonâmbulo e o sujeito que já desencarnou é que atrás aqui da cabeça tem um chumaço de fios que estão ligados no corpo. Fora isso, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Para o espírito, para mim, agora vamos imaginar que eu esteja em estado sonambúlico, a diferença
para mim da desencarnação completa é que eu estou ainda preso por um cabo, eu me sinto ainda preso por um cabo. Só isso. Essa é a única diferença. O resto é absolutamente tudo igual. Portanto, o sonâmbulo, se estudar o seu sonambulismo, se cuidar, tratar o seu sonambulismo e principalmente compreender o seu sonambulismo, ele já vai ter, graças a Deus e graças a essa habilidade que ele conquistou, já vai ter nessa vida mesmo a oportunidade de vivenciar a tal segunda morte que nós falamos no último domingo no nosso bate-papo sobre o Espiritismo, né, explicando o que é a segunda morte, que é quando se liberta da matéria definitivamente. Então, o sonâmbulo, ele conhecendo toda a realidade do plano espiritual, ele consegue viver muito bem a sua encarnação e também já vivenciar a sua desencarnação, o que vai ajudar uma barbaridade quando definitivamente esses laços então forem desligados, né, esses laços forem desligados pela desencarnação, pela morte do corpo físico. Olha que bênção, né? Às vezes a gente pensa que o sonambulismo é uma maldição, na realidade é uma grande bênção que pode ser, por aprendizado, uma maravilha para mim quando eu desencarnar, e claro, já passando para todos aqueles que estão à minha volta a realidade de que a vida continua e de que existe algo mais do que esse corpo que a gente está vendo, que é a minha essência, que sou eu, espírito, né? Eu sou um espírito, tenho um perispírito e tenho um corpo. Quando meu corpo dorme, eu saio do corpo com o meu perispírito. Quando meu corpo morre, eu saio do corpo com o meu perispírito. Eu sou sempre eu, estando ou não com um corpo físico. E o sonambulismo já me dá essa prévia de como é no plano espiritual. Ajuda, né? Claro que o que vai contar, evidentemente, vão ser as minhas obras, vão ser vão ser os apetrechos que eu levo na minha mala das boas obras. Se forem boas e já com conhecimento do plano espiritual, é só sair do corpo, pegar a malinha das boas obras e ir para a colônia preparar a próxima encarnação. Então, é uma bênção? É. Mas até a gente compreender, incomoda um pouquinho, mas depois a gente compreende. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.